Bom dia! Mais um mês chegando ao final e eu acabei de terminar mais 2 livros do desafio, 2 livros por mês. Dessa vez foram esses aqui, ó. Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo, e o Unforbidden Pleasures, do Adam Phillips. Vamos começar com o português. Esse aqui é, na realidade, um livro, uma memória póstuma do Renato Russo, né? Cara-chave aí do Legião Urbana, que ele escreveu durante um período de praticamente um mês que ele ficou numa clínica de rehab. Ele mesmo se colocou nessa clínica quando ele achava que ele já estava assim, tipo, no fundo do poço total. Uma clínica no Rio de Janeiro em 1993, entre abril e maio. E aí o projeto, né, de rehab, de reabilitação deles, lá de detox, uma das atividades era escrever, né, escrever os pensamentos, escrever como é que estava passando esse processo e tudo. E aí ele criou, começou a escrever esse diário. Então todo dia ele ia lá nas suas folhas e dividia ali naquelas páginas os seus pensamentos, o que ele estava sentindo, o que ele achou do dia, algumas ideias, várias reflexões. E aí acabou que ele deixou para a família isso, dizendo que depois da morte dele, isso poderia ser um livro para ser compartilhado com os fãs. Então, bem legal, porque é um relato bem íntimo dele. É uma faceta que normalmente a gente não tem tanto acesso, né? E aí o que eu achei legal do livro é porque tem vários pedaços que é como se fosse com a letra dele, escrito mesmo a próprio punho. Tem vários desenhos que ele foram, né, representados aqui, desenhos que ele fez na época, ó. Isso é bem legal, dá pra gente meio que entrar um pouquinho assim, sabe, meio que na psique dele, sentir um pouco dos pensamentos, né? Muito interessante, tem várias frases e várias reflexões que acabei adotando pra mim também. A primeira delas até tem a ver com isso, que ele falava muito, ele falava assim, primeiro as primeiras coisas. Que ele era muito cheio de ideia, muito cheio, né, de coisas na cabeça e tal. E aí nessa busca de sobriedade, ele também fez essa reflexão sobre, né, os atos comportamentais e como ele se relacionava com as pessoas e como ele vivia a vida. Então ele também, essa coisa do só por hoje, que é essa questão da filosofia dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos, acho que é muito interessante, né? A gente pensar também assim um pouquinho step by step, com foco e atenção no presente. Então, é um livro fácil, é bem no formato diário mesmo, ó, com as datas, né, do dia a dia. E aí eu achei interessante também, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo isso, esse ano eu comecei a escrever o meu diário. E aí fez um link legal, assim, sabe? De ficar vendo como uma pessoa se relaciona com a escrita, com os pensamentos, e fazendo um paralelo como eu estou fazendo. E aí é doido também, assim, pensar que um programa desse, né, do AA, do NA e vários outros que eu tô lendo de desenvolvimento pessoal, todos falam pra gente escrever, pra gente ter esse momento meio que diário. Então, super legal. Pra quem é fã do Legião Urbana ou pra quem gosta de biografia, é um livro super rápido de ler, dá pra ler numa tacada, num final de semana. E fica essa dica aqui. Só por Hoje Para Sempre, Renato Russo. O outro livro, também falando um pouco de psique, na realidade vai bem mais fundo no tema, tá? Esse livro eu comprei lá em Viena, agora quando eu fui em maio, na casa do Museu do Freud. Então é um livro que aborda temas de psicologia. Ele na realidade aborda psicologia, sociologia, enfim, toda a área do comportamento da gente. O autor, né, ele pega, o tema é Unforbidden Pleasures, né, prazeres não proibidos. E aí o discurso do livro é que a gente é moldado como pessoa e como sociedade, como mundo, baseado no que é proibido. E aí a gente esquece dos prazeres que são, vamos dizer assim, ordinários, que
que a gente pode fazer, né? E aí ele começa, assim, fazendo uma análise, ele pega vários estudos, várias vertentes, vários pontos de vista de diversos autores e diversos psicólogos e psicanalistas e começa a contrastar e fazer um link entre eles para tentar achar interseções e criar uma forma de analisar o mundo e analisar o nosso comportamento e a nossa sociedade. É um livro bem, assim, fiquei bem bolado lendo ele, porque ele bota, assim, faz a gente pensar em coisas que pra gente é tão óbvia, mas aí você pensa, cara, mas por que a gente é criado assim, né? E aí ele começa isso, assim. Então, você vê a capa aqui, a capa já é uma imagem de Adão e Eva. Então, muito dos trechos que ele vai analisar e faz referência já é da Bíblia. Essa questão do proibido, né? A gente já nasce com a premissa que o mundo é como é mundo porque a Eva comeu a maçã, que era proibida. E aí é meio que o começo de tudo, né? Que ele fala aqui. E aí ele começa a analisar tudo isso, os textos da Bíblia, muito de Freud, muito de Oscar Wilde, muito de Hamlet. Então tem um pouco, assim, muito de Nietzsche. Então são vários filósofos, vários pensadores que desde, sei lá, de séculos e séculos atrás, através dos livros, acabaram que criaram uma cultura contemporânea, que é, né, a de hoje, como a gente vive, muito baseado nessa questão da proibição. Então, fica aqui assim, né, a nossa coisa para pensar, assim, de ensinamento, que é como é que a gente vai aproveitar as coisas que não são proibidas. E será que é possível a gente curtir e buscar o que não é proibido, desconsiderando o que é proibido? Que a premissa básica aqui é que tudo que é proibido gera desejo. E aí isso começa, assim, daí já começa um papo lá fundo de psicologia, que é, por exemplo, as nossas questões com os nossos pais. Né? A questão de complexo de Édipo, complexo de Eletra, e essa questão do desejo, que a gente já é cortado desde criança. Então, cara, é um livro que eu ainda estou digerindo, tem muita coisa aqui grifada, porque, enfim, é a base, assim, de pensar na nossa identidade, né, do como a gente vive a vida, do que a gente busca como prazer e, enfim, realmente, olha, é um livro para se pensar muito. E o cara que escreveu isso aqui é um puta de um historiador barra psicólogo que você vê aqui o nível de profundidade intelectual e de análise. E apesar de ser um livro que fala de tudo isso, ele não dá respostas. E aí cada vez eu penso mais, né, que na realidade a gente busca as respostas, mas o que mais a gente acha são perguntas. Então ele fala, dá exemplos de todo mundo, de Jung, de Marx, de Nietzsche e de todos esses grandes pensadores. E no final você termina o livro sem respostas. Você termina um livro pra continuar refletindo. E aí eu acho que chega... Acho que até a missão desse livro é realmente fazer a gente pensar. E a gente olhar pra gente, olhar pra nossa sociedade, olhar pros nossos hábitos e saber o que a gente pode fazer com isso, com essas informações e com essa autoanálise e análise da sociedade. Então é isso, para quem gosta de psicologia de estudos sociais, enfim, é esse aqui, ó, Unforbidden Pleasures. Não sei se tem em português, como eu disse, comprei lá em Viena, então ele tá em inglês, mas quem curte o tema, de repente, vale pesquisar sobre o livro e sobre o autor. É isso, mais 2 livros lidos. Acho que agora já estamos em 17. Daqui a pouco batendo a meta de ler 24 em 2019. Espero que vocês gostem. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos comentários, obrigado pelas recomendações. E é isso. Vamos seguir aqui compartilhando informações legais e trocando, tá bom?
Um beijo, até o próximo.